Vamos com as informações da Ponte Preta, João? Vamos. Aí, como eu estava falando mais cedo, né, falar um pouquinho do melhor adversário que a gente vai enfrentar nesse quadrangular. Tanto por posição, foi Tem algum vídeo, alguma coisa assim, João? Não, tem vídeo não. Tá. Senão ia acabar demorando muito. Tá. Foi a terceira colocada, né? Terceira ou segunda? Foi segunda colocada no quadrangular. E então, assim, só na primeira fase já teve uma campanha de destaque, teve mudança de treinador, teve problema com salário e nada disso, assim, tirou a sequência de vitórias que a Ponte tem. A troca de treinador melhorou o time. O time era um time muito, muito fechado, muito na sua casinha ali, que saía muito contra-ataque, brigava por uma bola. Não que deixou de ter essa vertente, ainda assim, é um time pragmático, dá para se falar assim. Mas eu acho que é um time melhor com o novo treinador. 5 jogos que ele fez no comando da Ponte, não perdeu nenhum, ganhou todos os jogos, todos por 1-0, por um gol de diferença, mas ganhou todos os jogos. E é um time que é muito forte fisicamente e assim, deixa os adversários sempre longe da sua barra. Essa eu acho que é a maior virtude defensiva da Ponte. Eles cedem para o adversário uma média de... um pouco menos que isso, é 8,8, se eu não me engano, mas vamos arredondar aí, 9 finalizações apenas para o adversário nesses 5 jogos, um número muito baixo, porque é um time que deixa sempre o time adversário longe da sua barra, do seu gol, tenta sempre fazer aquele jogo mais picotado no meio de campo, um jogo onde o físico assim, se supera, né? Assim, você joga num jogo muito físico e aí a Ponte tende a levar seus adversários para isso e é muito difícil ganhar deles nesse quesito. Tem jogadores muito fortes no elenco, os volantes assim tem uma característica física muito, muito acentuada, os zagueiros são bem bons também, e aí os adversários geralmente têm dificuldade nesse quesito. Eu acho que nesses 5 jogos aí que a gente vê com o novo treinador, com o Marcelo Fernandes, né, eles chegaram perto de perder apenas em um jogo, que foi contra o CSA. O CSA, apesar de que a Ponte ganhou depois com dois gols em contra-ataque e tal, mas o CSA eu vejo nesses últimos 5 jogos de ter sido o time que mais incomodou a Ponte Preta. Eles conseguiram manter a bola muito no campo de ataque da Ponte, conseguiram chegar por meio de cruzamentos baixos, atacando as costas da defesa, com troca de passes, com paciência ali para atacar a Ponte Preta, e eu acho que o CSA se deu bem em boa parte desse jogo. O problema é você ter a bola, você reter a bola, você fazer tudo isso e não matar o jogo contra a Ponte é muito complicado, porque os caras atacam bem também. Assim, não atacam bem em relação a eles fazem muito gols. Não fazem muitos gols. Geralmente, o máximo são 2 gols. Se a gente pegar nos últimos 5, foram vitórias por um gol de diferença, 1-0, 2-1. Mas eles têm um poder de contra-ataque, um poder ali na bola aérea muito forte. Então você tem que tomar muito cuidado para não ter aquela posse, aquele jogo meio que infrutífero, que na verdade você só está fazendo o jogo do adversário. O Náutico tem que se distanciar disso o máximo possível. O Náutico tem que se distanciar daquele toque dos zagueiros, assim, muito. O Náutico tem que tentar manter a bola no campo de ataque da Ponte Preta. Essa bola rondando ali com calma, trabalhando pelo meio, não só pelas laterais. E o que eu falo isso não é para, meu Deus, eu vou abandonar o jogo pelas laterais. Não, não é isso. Mas eu preciso trabalhar também outras alternativas. O Náutico não fez isso contra o Guarani. Na verdade, o Náutico não faz isso contra times
não tem o costume de fazer isso contra times retrancados, e eu entendo que seja muitas vezes o melhor caminho. A gente pode até discutir na escalação, a gente debater substituições que podem melhorar isso, mas eu acho que a entrada de Vitinho, por exemplo, vai ser muito importante, porque Vitinho é um cara que sabe trabalhar entre linhas, que sabe trabalhar por dentro. No tempo que ele jogou contra o Guarani, ele deixou Samuel na cara de gol, com jogada desse tipo, com jogada de entre linhas. Então, assim, o Náutico tem que focar um pouco também nesse tipo de jogo, para não deixar aquele jogo confortável da Ponte. O que é esse jogo confortável da Ponte? Igor Fernandes para Mastro. Aí Mastro vai tentar sair. Não vai conseguir. A bola vai bater na linha de defesa da Ponte Preta e vai voltar para o contra-ataque deles. E ficar aquele lá e cá. E quando você vai analisar esse lá e cá, na verdade é só cá. Porque você não está conseguindo chegar ao ataque. Então, o Náutico tem que fugir um pouco desse jogo. E aí também ter mudança de postura. O time da Ponte é muito forte, velho. É muito forte, principalmente fisicamente. Então, se você entrar feito lerdão, você vai ser atropelado no físico. Então, eu acho que o Náutico tem que mudar um pouquinho da postura que foi no primeiro tempo contra o Guarani para isso. Eu falei um pouco da parte defensiva aí da Ponte, né? Eu acho que eles vão jogar com a linha de 5. Eu acho que o Arthur, que é lateral esquerdo, não vai ser com 3 zagueiros propriamente dito, mas eu acho que o lateral esquerdo deles vai fazer meio que um zagueiro ali. E isso pode ser que dificulte mais ainda o jogo do Náutico, mas é saber trabalhar por dentro também, joga por dentro e ataca pela lateral. Faz essa alternância que é importante até para confundir o adversário. E sobre a parte ofensiva da Ponte, assim, não é segredo para ninguém a força ofensiva que a Ponte tem. A Ponte tem um jogador que é Elvis, que é um dos craques do campeonato, assim, sem dúvida. Se você pegar de qualidade técnica, ele é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador disparado da competição. Com a bola no pé, tecnicamente falando, não tenho a menor dúvida disso. E ele tem a capacidade de deixar de colocar um atacante em plenas condições de contra-ataque. Então o Náutico não pode fazer como fez contra o Guarani. A segunda bola não pode ser limpa para a Ponte Preta de jeito nenhum. Ô, João, então ele vai ter que estar no... E não pode fazer também, João, o que o Náutico fez no primeiro jogo, onde deixou o Elvis só e ele ficou dando só tapa ali, colocando o Gé na cara do gol. Sim. E ali Elvis foi substituído, né? Então o Náutico nem sofreu tanto com isso. Foi. A gente nem sofreu tanto com isso no primeiro jogo por causa da expulsão, mas os 20 minutos que ele jogou, 20, 15 minutos que ele jogou, ele fez isso muitas vezes. O Náutico não pode deixar isso acontecer de forma nenhuma. E aí essa é uma das maneiras que ataca. E a outra é com o pivô do Gé, porque é um cara que é muito forte. É um centroavante muito forte, tem sua velocidade. Então, se você deixar esse cara correr, vai ser difícil. Então, velho, faz a falta, mata os contra-ataques da Ponte, tenta fazer esse jogo ser controlado pelo Náutico. O Náutico tem que fazer a partida ser boa para a gente. No jogo contra o Guarani, ali naqueles 30 primeiros minutos, a partida era completamente do Guarani. A gente não conseguia chegar uma vez ao gol, assim, com perigo, enquanto os caras martelavam e deixavam a gente numa situação completamente desconfortável. E tem uma coisinha a mais aí na Ponte Preta, que é a bola parada. Esses mesmos 2 jogadores aí que eu citei, o Elvis batendo, o Gé no cabeceio é muito forte. Tem outros jogadores também na Ponte que tem esse fundamento muito, muito aguçado. Então tem que se ligar na bola parada, porque talvez na bola parada, e eu falo além disso, né? Na bola parada e nos cruzamentos, porque é o ponto forte da Ponte, é o jeito que eles tentam atacar, é o jeito que eles tentam atacar contra praticamente todo mundo. Não vai ser diferente desse jogo. Agora, se você
tiver essa atenção, se você manter o jogo, é muito importante isso, manter o jogo no campo de defesa da Ponte Preta, já dá para esmaecer um pouco esse tipo de jogada. Eu acho que assim, a Ponte Preta é o pior encaixe de jogo que o Náutico pode ter na competição. É o time muito físico, que joga recuado, que tem um contra-ataque forte, que tem uma bola parada forte. Então, assim, a gente vai precisar de um jogo de muita concentração para que consiga sair com a vitória. Óbvio que isso aí, Atos até citou, acho que no programa foi segunda-feira, isso é uma análise muito pré, né? Você não consegue contar com várias coisas que acontecem dentro do campo. A Ponte pode entrar como o Náutico entrou contra o Guarani. E aí o cenário do jogo ser completamente diferente. Um gol no começo pode mudar tudo, porque a Ponte vai ter que sair um pouco mais. Mas, assim, de cenário pré, eu acho muito que é um encaixe ruim de jogo. Agora, você não só ganha jogo em condição positiva. Você tem que ganhar jogo também em situação adversa, e vai ser que o Náutico vai precisar fazer nessa partida. Mas eu tenho plena certeza que vai ser, que se for, vai ser de uma maneira muito difícil, praticamente uma batalha campal ali nos aflitos, porque vai precisar ser assim para vencer. Veja, esqueça o jogo do Guarani. Vamos supor que o Náutico ganhou do Guarani e perdeu Carlinhos, Patrick Alain, vai ter com essa formação que a gente vai até debater daqui a pouquinho. Com o futebol que o Náutico tem mostrado nos últimos 13 jogos, o seu prognóstico ainda seria de um jogo muito difícil, ou você está contando com esse apagão do jogo do Guarani? Não mudaria nada, Renato. Não mudaria absolutamente nada, porque meu prognóstico contra o Brusque foi o mesmo. E você pega, assim, assim, porque é muito difícil você falar equipes parecidas, mas o que eu falo de equipe parecida é que o Náutico tem dificuldade em jogar contra defesas postadas. Não é só o Náutico, na verdade. Assim, né? Floresta foi assim, o Brusque, naquele primeiro jogo, foi assim. A gente pega a própria Ponte, aqui nos aflitos foi assim. Então, não é só o Náutico, na verdade. O futebol, cada vez mais, tem dificuldade para entrar em defesas muito postadas. Então, você ir para um jogo desse, principalmente com um time que é tão físico contra a Ponte, vai causar dificuldade. Meu prognóstico de dificuldade seria o mesmo. Obviamente, teria uma tranquilidade maior por causa da tabela, por causa de 1000 fatores, né? Mas, pensando no jogo, no campo, é uma partida muito complicada. Eu acho, dá para tirar, eu tenho certeza que é o pior encaixe de time que o Náutico poderia ter aí de jogo. A gente não contava nunca que a Ponte não ia baixar de rendimento. Assim, todo mundo que acompanha futebol um pouquinho tinha essa pulga atrás da orelha que a Ponte ia cair um pouco, e não caiu. Na troca de treinador, os caras melhoraram. Né? Melhoraram. Com o novo técnico, eles jogam um futebol melhor, um pouco mais agressivo. Não conseguiram traduzir isso muito, muito em gols, em quantidade de gols, mas são 5 vitórias seguidas, pô. Em jogos complicados. Pegaram Londrina em casa, um jogo complicado, jogaram contra o CSA fora, um jogo complicado também. Então, eu tenho esse receio aí da partida, mas eu acho que o Náutico tem meios para conseguir fazer um jogo bom, para conseguir deixar essa bola no campo de ataque com calma, com paciência. Por isso que eu falei muito aquilo da torcida, Renato, porque isso era uma coisa que estava na minha cabeça já. O cenário do estádio vai ser porque é esse cenário desde a volta da pandemia. Essa ansiedade é uma característica agora da população em geral. Não tem como pedir outra coisa, porque vai ser dessa forma. Infelizmente, vai ser assim. Então, o jogador, é muito importante que eles não entrem com isso em campo. Não entrem com isso em campo. Não tentem forçar um tipo de jogo que vai terminar uma jogada mais rápido, que é só tocar na lateral e cruzar na área para ver o que é que dá.
porque isso vai ser prejudicial. Como eu falei, não tô dizendo que não é para cruzar, que não é para fazer isso, não, de jeito nenhum. Mas tem horas e horas, tem momentos e momentos. E acho que o Náutico vai precisar escolher bem aí esses momentos de atacar, porque vai ser um jogo de poucas oportunidades, eu acho. E aí a oportunidade que tiver vai ter que matar o jogo. E a escalação? Aqui está a escalação. A partir dela a gente pode debater, inclusive. Muriel no gol. Arnaldo na direita. João Maestro e Igor Fernandes na zaga. E Raimar na lateral esquerda. Esse primeiro ponto, João, já era previsto, né? Os elogios de Hélio a Igor Fernandes já eram indicativo de que ele seria utilizado como zagueiro, né? Seria, acho que tem pontos negativos e pontos positivos, né? Ponto positivo, acho que a velocidade de Igor, para não deixar acontecer lances que aconteceram com o Ryan, por exemplo. Agora, é uma das coisas que me agoniam nesse time, é jogar com o lateral esquerdo, que já jogou com o terceiro zagueiro, a gente até citou lá no começo do ano, quando o Igor foi contratado, essa função dele, essa predisposição dele defensiva. Agora, num jogo como esse, com um atacante chato que é Gé, você ter essa estreia na posição me agonia um pouco, não vou negar, mas dentre as opções não tinha muito o que se fazer. Era Igor Fernandes ou Índio, que também é um jogador com experiência reduzida, né? Então não tinha muito o que fazer aí com o Igor Fernandes e torcer para que o jogo se dê nas características positivas dele. Raimar no jogo contra o Londrina. Falei antes, Atos. Não, veja, eu tenho as mesmas preocupações de João, mas teve uns fatores essa semana que me acalmaram um pouco. Quais eram as minhas preocupações? Veja, que Igor Fernandes, ele resolve o problema de velocidade das escapadas do adversário, isso aí ficou evidente e a gente viu no segundo tempo. Eu até brinquei que o segundo tempo não deveria ser utilizado de bengala, mas algumas coisas dá. E Igor Fernandes ali se recuperando nas bolas, e foram várias nesse sentido, é algo positivo que a gente... Dá para cravar que Igor Fernandes não vai ter o comportamento de Raia, pelo menos nas bolas de velocidade. Ele tem muita velocidade, ele consegue se recuperar bem nas bolas. Dito isso, um zagueiro não é só isso. Um zagueiro tem outras funções. E eu estava preocupado porque o jogo pode precisar dessas outras funções do zagueiro, e o duelo é difícil, que o João acabou de citar, contra a Gé, que cai mais ali pelo lado do Igor Fernandes. O Gé gosta de cair mais pelo lado direito, que é o lado esquerdo defensor do Náutico, né? Mas eu vi uma conversa, sabe, durante a semana, João, que o homem ali tá trabalhando para ele ficar fixo por aí, viu? Principalmente pro ano que vem, viu? Então, não é... Talvez não é uma improvisação assim, cheio de aspas, tá? Talvez seja a nova realidade de Igor Fernandes, tá? Será, rapaz? Não vejo com maus olhos, não. Não duvido, não. Eu não duvido, não. Agora, eu só acho que se essa confiança fosse tão grande, eu lamento muito por não ter sido usada de primeira contra o Guarani. Mas... Aí eu disse isso aqui na live, que para mim foi um erro de Hélio. Hélio teve tempo suficiente para entender o que era raia. E foi muito alertado para ele quando ele chegou no Náutico, tá? Eu acho que Hélio acabou negligenciando, tá? De tentar... Utilizou ele em contextos que não eram do jogo do Guarani, meio que era um momento bom, tudo estava dando certo, então até com raio eu consigo dar um jeito, e não é por aí, né? Veja, é aquela coisa de tentativa e erro às vezes, tá? Ao mesmo tempo que eu faço a crítica, ao mesmo tempo eu tenho que entender que você tem que tentar às vezes, porque do mesmo jeito que eles trouxeram o Lucas Cardoso, e a gente viu que o Lucas Cardoso é uma boa peça, porque o Lucas Cardoso não é aquele jogador que tá na boca do povo no mercado, né? Aquele jogador que a gente, porra, tem Lucas Cardoso ali. Não, o Lucas Cardoso é um jogador que foi pensado. Samuel, o Samuel volante, pô, todos os méritos a Ilha dos Anjos e a comissão técnica pegou Samuel lá do Águia de Marabá, e Samuel tá sendo um jogador muito útil no Náutico. O ano que vem, a expectativa de um Samuel
é de um jogador que pode ser efetivo de fato no time, um jogador nosso, um jogador da base. Então, todos os méritos a ele. Agora, tem a hora que você comete as falhas. Às vezes você tenta demais, é tentativa e erro. Eu acho que com o Ryan ele negligenciou. Lá atrás, eu acho que com o Léo Mago ele errou na leitura. Acho que é um jogador que não tem capacidade de jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro, tá? Até com alguns jogadores que estão aí ainda, por exemplo, o Índio, eu acho o Índio abaixo. Ele acredita até em Índio, mas talvez não acredite o suficiente para colocar ele para jogar agora, né, no momento decisivo, né? Tanto é que Igor Fernandes é que vai. Mas, enfim, tem essa questão das leituras, eu entendo essa questão que você tem que tentar várias vezes para poder você encontrar o Samuel volante, para você dar oportunidade para o Samuel volante, você vai acabar tendo que dar uma oportunidade para um Léo Mago. Talvez um ajuste fino evitaria uma oportunidade para o Léo Mago, mas aí talvez você pedir demais. A gente cobrou também que os técnicos anteriores não davam oportunidade para jogadores. Alanzinho era um jogador que poderia ter sido testado no Pernambucano, não foi. Então, ao mesmo tempo que eu valorizo a tentativa do treinador de encontrar essas peças, do mesmo jeito que Samuel, volante, apareceu, eu acho meio tosco quando você tenta em jogadores como o Ryan, como o Léo Mago. Mas, enfim, não tem como você querer tudo, né? Ou você consegue que o treinador tente alternativas, principalmente com jogadores da base, ou você fica nessa crítica permanente de quando utiliza um jogador que é abaixo. É difícil, é bem difícil. Dando sequência aqui na escalação, eu ia fazer uma pergunta para tu, sobre Raimar, né? Raimar, ele acabou deixando muito espaço, né, naquele primeiro tempo do jogo contra o Londrina. É um ponto que precisa ter atenção, né, para amanhã, né? Raimar é um jogador, Renato, que ele não é um jogador ruim de bola. Eu não posso dizer isso dele. Raimar não é Ryan, apesar de ser posição diferente, mas fazendo um comparativo. Raimar não é Ludic, apesar de que Ludic ser lateral direito, mas aí já é um comparativo mais justo. Qual foi aquele lateral esquerdo que jogou as últimas rodadas no ano passado no Náutico? Um bem ruim. Tá na Tombense ele. Não. Ele chegou nas últimas rodadas, fez um jogo mais ou menos aflitos e foi péssimo contra o Londrina. Kaique. Veja, Raimar não é Kaique, tá? Dito isso, se eu for fazer o comparativo de Raimar com o Igor Fernandes, que é da mesma posição, mas se for de zagueiro, não tem como ter dois Igor Fernandes. Quando você faz a comparação de Raimar com o Igor Fernandes atuando no lateral esquerdo, temos uma diferença grande por causa da fase de Igor Fernandes. A diferença é grande e é isso que me pega. Eu sei que decai muito a capacidade da lateral esquerda. Mas, como o Raimar tem um teto razoável, não vou chamar de teto alto, não tem um teto razoável, é possível você botar fé que ele faça um bom jogo. Mas é um jogador que eu acho um ponto preocupante. Igor Pereira Igor Pereira, Marco Antônio e Vitinho. Igor Pereira não foi bem contra o Guarani. Na verdade, difícil foi achar alguém que foi bem, mas assim, Igor Pereira não conseguiu ir bem. Marco Antônio precisa aparecer. E Vitinho, João? Rapaz, é porque é muito difícil julgar pelo jogo, pelo tempo que ele entrou contra o Guarani, né? Porque foi um tempo que o Náutico já estava com domínio absoluto ali, num jogo que o Guarani não tinha muita intenção mais de atacar ou coisas do tipo. Mas eu gostei da partida de Vitinho, dando todos esses descontos aí. Eu acho que é um cara que pode ser que ajude a gente nesse último passe, nesse domínio entre linhas, um cara que se movimenta bastante. Eu acho que para esse jogo, inclusive, é uma característica de meia que pode ser que case mais até do que a do próprio Patrick Alan. É um cara que consegue jogar um pouquinho nesses espaços mais curtos, com passe de primeira, deixando alguém na cara do gol. Nesse meio campo aí, eu tô tranquilo com essa alteração. E no ataque, Vinícius, Samuel Otussania e Hélio Borges. Existem especulações, né, sobre dúvidas entre Hélio Borges e Igor Bolt, Samuel e Bruno Mezengo. O que é que tu acha, Atos?
Eu acho que, por exemplo, essa situação entre Hélio Borges e Bolt, eu acho que Bolt poderia casar melhor para esse jogo, tá? Hélio Borges não está numa fase boa. Hélio Borges está jogando muito pela linha lateral, e isso foi um dos problemas. A gente falou no pós-jogo, depois João trouxe uma análise aqui, que mesmo o Guarani jogando fechado, o meio era o melhor lugar para o Náutico insistir. Era quando o Náutico conseguia botar gente na cara do gol, era jogando mais centralizado, tentando esse corredor central, o que é um contrassenso, porque geralmente é um local mais fechado. Mas essa linha de 5 fecha muito as pontas, fecha muito. É muito eficiente para poder fechar as pontas. E o Hélio Borges, quando ele está jogando, pisando na linha lateral, é a pior versão de Hélio Borges que tem. Porque quando o Hélio Borges chegou aqui no Náutico, a gente, quando fez a análise do jogador, que a gente viu os vídeos dos últimos campeonatos, principalmente aquele campeonato, acho que foi no Ituano, né? É de um time do interior de São Paulo, acho que foi em Ituano. Ele era um jogador que pisava muito na linha lateral, pisava muito. Sim, e eu acho que no Ituano no Horizontinho. Assim, João, eu acho ele pouco eficiente. Quando foi um Hélio Borges que jogou voltado mais para a área, quando eu digo voltado não é que ele estava dentro da área, mas ele está afunilando para dentro da área, ele está buscando entrar dentro da área. Aí é um jogador que é mais efetivo. E quando eu cito entrar dentro da área, não é entrar pela linha de fundo. Por exemplo, nesse jogo agora, João colocou o lance que ele conseguiu entrar dentro da área, mas lá pela extrema ponta, pela linha de fundo, rente a linha de escanteio. Não é assim que é efetivo. Tanto é que ele se enrolou com a bola e não conseguiu dar prosseguimento na jogada. Eu quero ver, queria ver, no caso, ele entrando mais, dando facão para dentro da área. Em jogos fora de casa, ele costuma fazer mais isso. Em jogos em casa, ele acaba, às vezes, vendo aquela situação da defesa muito fechada do adversário e se isola ali na linha lateral. Então, o Igor Bolt traria esse afunilamento que eu citei de forma mais eficaz, teria uma presença maior na área, porque não pode estar trabalhando com essa área sozinho com o Samuel. Infelizmente não dá, porque somente nesse cenário de jogos em casa, onde vai precisar mais das características do centroavante. E aí eu vou só me repetir aqui, algo que eu já falo há anos. Centroavante é a posição mais difícil do jogo, tá? Do futebol. É uma posição que a maioria dos centroavantes só vão maturar após os 30 anos. Isso não é coincidência, é porque é uma posição muito difícil. O famoso atalhos do campo é algo que você passa 10, 12 anos para você começar a adquirir, tá? E no caso de Samuel, pior ainda, né? Porque Samuel é um jogador que, além de ser muito jovem, então ele não ia ter essa maturação de centroavante, ele ainda é um passo atrás, porque ele tem dificuldades básicas de alguns fundamentos do futebol. Então, o Samuel, apesar de ter feito aquele golaço contra o Ituano de cabeça, mas é óbvio que ele é um jogador que precisa melhorar muito ainda na cabeceada. O Samuel é um jogador que não sabe utilizar o corpo. Inclusive, teve transmissão nesses últimos jogos, colocando o Samuel dizendo que ele sabe utilizar muito bem o corpo dele. Sabe nada. Sabe nada. Pô. Olha o tamanho do corpo de Samuel, pô. O cara é um gigante, pô. O cara é um gigante. Se ele soubesse usar esse corpo dele aí, meu Deus do céu, ele não estaria jogando a Série C, não. Ele estaria jogando divisões muito mais acima. Então, ele tem muito a desenvolver isso. E eu até acho que ele pode desenvolver. Ele já teve um desenvolvimento, ao meu ver, considerável no tempo que ele passou no Criciúma. Mas eu sempre disse isso, de novo vou repetir algo que eu já falei várias vezes. Eu acho que o Náutico não pode estar esperando um jogador desenvolver. Por isso que eu tinha um certo pé atrás com a volta de Samuel. Mas enfim, acabou que ele veio para poder abraçar outras características de jogo, e como tem essa parte falha dele na presença na área ofensiva, eu acho que Igor Bolt daria uma colaboração maior ali para poder não deixar ele sozinho. Fora que Igor Bolt ele tem uma característica interessante, que eu prefiro ele jogando dessa forma, seja substituindo o Hélio Borges, para poder engrossar uma área junto com o Samuel, do que se ele viesse necessariamente de centroavante. Eu acho que o Igor Bolt, ele procurando ser oportunista na área, ele é mais efetivo. Ele não vai ser a primeira preocupação da defesa da Ponte Preta. A Ponte Preta, se
o Náutico jogar com Vinícius, Samuel e Igor Bolt, na cabeça da Ponte Preta é Samuel centroavante. Eu não posso deixar ele só. E aí Igor Bolt ia ter todo o espaço do mundo para conseguir ali as lacunas aonde aquela bola costuma sobrar, e eu acho que dentro da área ele tem uma finalização melhor. Algo a considerar sobre essa questão da composição do ataque, João? Eu concordo com o Atos aí em boa parte. É porque, assim, só tentando falar, eu acho que o Náutico nesse jogo vai precisar trabalhar com os pontas mais como meias do que como pontas realmente, sabe? Do que pisando na lateral, até por causa do avanço dos dois laterais que a gente vai jogar. Raimar e Arnaldo são laterais que apoiam muito. Então, ter um Bolt no lugar de um Hélio Borges, por exemplo, você traria muita força, até para jogar por dentro mesmo, em relação à sustentação. Você receber uma bola de costas e ter a capacidade de girar para jogar. Eu acho que nesse quesito aí o Bolt se sairia melhor que Hélio. E até em questão de cenário de segundo tempo, eu acho que é muito melhor você colocar no jogo Hélio Borges do que Bolt, por exemplo. E sobre Samuel, eu vejo muitas pessoas tendo muita dúvida em relação a Samuel e Mezenga, tratando muito de um Mezenga meio que hipotético, né? Porque, assim, seria teoricamente, teoricamente, Mezenga traria uma maior presença de área, teoricamente, Mezenga traria um pivô melhor que Samuel, teoricamente, Mezenga ganharia bolas por cima que Samuel não ganharia, mas, assim, a gente acompanha todos os jogos aí do campeonato. Esse ano isso não aconteceu, basicamente. Tirando aquele jogo do Londrina, assim, não foi isso que a gente viu de Mezenga. Por isso que eu iria com o Samuel ainda. Até se você pegar uma comparação, Samuel e Mezenga têm a mesma quantidade de gols na competição. Então, assim, se você tratar do Mezenga hipotético ali, eu concordaria que seria um jogo mais para Mezenga. Agora, tratando meio que a realidade, sabe? Tratando o que Mezenga jogou no ano, o que a gente passou, assim, a gente segurou muito nas análises a Mezenga e tal. Eu acho que a peça realmente para ser o 9 tem que ser Samuel, realmente.